Bom dia, bom dia! E chegou agosto, mês do nutricionista, e hoje é um dia muito especial, porque eu dou início a essa série de lives para ressaltar a importância do nutricionista em todas as áreas de atuação e transformar dessa maneira a vida das pessoas para uma alimentação inteligente, consciente, flexível, inclusiva e que a gente possa, né, enquanto profissionais, olhar para a diversidade de pacientes que chegam aos nossos consultórios e clínicas e dar um melhor encaminhamento para cada um deles. E esse também é um compromisso aqui do Instituto Ciclos, que é um instituto de formação, de capacitação de profissionais da saúde e que tem no seu cardápio de cursos, nutrição materno-infantil, terapia alimentar, distúrbios alimentares na pediatria, fisioterapia pélvica, aleitamento, neuronutrição, nutrição aplicada à psiquiatria, que são todos cursos muito importantes e que capacitam os profissionais da saúde a entenderem e colocarem em prática isso nas suas clínicas. E para começar essa série de lives, eu convidei, né, a Carol Bandeira, que é minha sócia, minha comadre, e que é uma referência na nutrição materno-infantil, para a gente conversar um pouquinho sobre os desafios dessa área na vida das futuras gerações. E esse é o nosso desafio de hoje, conversar sobre isso. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Tudo bem? tudo? Então, queria, né, primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar abrindo essa nossa série de lives aqui contigo, né? A gente tem uma longa trajetória profissional e pessoal juntas. E a ideia desse mês de lives do nutricionista é comemorar meus 25 anos de profissão, né? Esse ano faz 25 anos que eu sou nutricionista. Eu já orientei, né, margarina na minha vida, e isso mostra como a nutrição mudou. E a Carol é uma pessoa que é referência na materno-infantil, ela é uma exploradora desse assunto, né? Quando ela começou a atuar nisso, não se tinha tanta informação. Não é que não se tinha tanta informação, acho que não se tinha tanto espaço para essa área específica e ela, junto com outras nutris, desbravaram isso e, portanto, ela está aqui abrindo comigo essa série de lives. Eu tô falando de ti, mas eu quero que tu se apresente, né? Que tu fale as coisas que tu julga serem mais importantes na hora que a gente pensa em profissionais e famílias, para depois a gente entrar no assunto, porque eu abri uma caixinha e tem várias perguntinhas que vieram de mães, com certeza, e não de nutris. Bora lá. Bom, então eu sou a Carol Bandeira, tia Carol, doutora Carol, ah, mãe do Caio, da Mainá e do Kael, que são o meu maior compromisso na vida e a minha missão, né? Acho que antes de eu ser qualquer coisa, eu sou mãe. E eu sou nutricionista materno-infantil. Esse ano, agora, dia 6 de agosto, vai fazer 21 anos que eu sou formada e trabalho na área, né? Então, quando eu tive. Eu sempre gostei, na verdade, né, da área de materno-infantil, tanto que eu segui exatamente o que as minhas inspirações, e que foram minhas professoras na graduação, que foi a Malu e a Márcia, né, Vítor, que todo mundo conhece pelos livros, elas foram minhas professoras. E, inclusive, são, né, referências e minhas amigas, já fizemos várias coisas juntas. E eu sempre gostei, na verdade, dessa área, mas todo mundo falava que, imagina, tanto tempo atrás, porque vai ficar pobre se trabalhar na área de nutrição materna e infantil. Porque o que todo mundo trabalhava era a área clínica, né? Ou nutrição Emagrecimento, né? esportiva, Emagrecimento. emagrecimento, né? Essas áreas. Ou né? Era o que tinha. E aí, mas eu, como sempre, trabalhei, né? Desde que eu me formei atendendo, eu não deixava de atender esse público. Mas chegou um momento
que eu sempre falo, né, para os meus alunos, para as pessoas que me procuram para orientar, nas mentorias, tudo, que quem faz tudo não faz nada. E aí, eu tenho uma grande amiga, Roberta Ramos, que um dia isso há uns 13 anos atrás, mais ou menos, ela olhou para mim, porque na verdade eu sou uma mãe solo e eu fazia de tudo. Eu fazia consultoria, né, de hotéis e restaurantes, e era uma empresa, e a minha, né, empresa era bem sucedida, tanto que eu fiz lugares bem grandes aqui, né, em Florianópolis. Então, implantei a Rede Madeiro em Santa Catarina, fiz toda a cozinha lá do Costão do Santinho, aquela de vidro, implantei a cozinha do Campanário, então eu fiz coisas muito grandes. Mas mesmo assim eu não deixava de atender e também dava aula. E aí, um dia, né, eu com essa minha incessante sempre de buscar aquilo que eu gosto, eu já não aguentava mais, né? Porque ficar correndo para tudo que é lado, né, é difícil. Então, a Roberta um dia olhou para mim e falou: amiga, tu tem que escolher alguma coisa para ti que tu goste, porque quem faz tudo não faz nada. Aquilo me caiu assim como uma, né? E eu falei: não, chega. Eu vou fazer o que eu amo e que é o meu propósito, eu tenho certeza, e isso vai me trazer bons frutos. E foi uma virada de chave realmente, foi quando eu assumi para mim mesma que eu só ia trabalhar na área da nutrição materna infantil, não ia atender mais adultos, e eu simplesmente, né, deslanchei, estourei, comecei a estudar muito e virei uma referência na área. Então, acho que é isso, assim, você buscar o que é o seu propósito de verdade, né? Porque não adianta a gente fazer as coisas só por dinheiro, porque tu vai ganhar dinheiro, mas você não vai ser feliz. E fazer aquilo que a gente ama. Porque eu não tenho interesse nenhum, né, de outras áreas. E se me perguntar, apesar de eu saber muita coisa, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu leio bastante, eu dei aula de nutrição esportiva, de suplementação, dei aula de várias coisas, porque eu fiz essa especialização, viajava pelo Brasil inteiro dando aula, mas não era aquilo que eu gostava. Então, o dia que eu assumi isso para mim mesma foi algo que foi libertador e que realmente fez sentido para minha vida. Então, atualmente e hoje, né, eu trabalho nessa área, sempre trabalhei, faço parte, né, de ser conteudista e pesquisadora do Ministério da Saúde na área da saúde da criança e da mulher. Também atendo, né? Eu tinha antes uma clínica pediátrica por muito tempo e agora a clínica vai ser somente para nutrição, porque eu quis voltar mais para a área que é aquilo que a gente trabalha, de distúrbios alimentares, de terapia alimentar, de acolher essas famílias de verdade, então não ter muitas outras coisas e a gente ficar explorando mesmo, dando aula nessa área, que é a minha expertise, e aqui contigo no Instituto Ciclos, que é o que a gente faz, eu acho também de melhor, né? Que a gente ensina há tantos anos e que a gente tem essa missão também, que é de ensinar, porque de nada adianta a gente saber e ficar para si, né? A gente precisa dividir, contribuir, quanto mais a gente divide e contribui, mais também a gente aprende. Perfeito. Então, tá feita a introdução, é uma longa carreira, né, Carol? É engraçado, assim, esse ano que me caiu a ficha dos 25 anos. Tu E, falou agora e aí que eu me lembrei. e eu tenho de docência no ensino superior 18 anos. Então, quando a gente olha, assim, passa tão rápido, né? Foi essa reflexão que na minha turma de graduação a gente estava fazendo. Meu Deus, parece que foi ontem que a gente se formou. E semana passada eu tive na UFSC e encontrei uma das minhas professoras que, quando eu entrei na graduação, ela estava começando na UFSC. E aí a gente começou a papear e tal, e ela assim, meu Deus, tu não apareceu mais no departamento, realmente não, tu não vai conhecer quase ninguém, e realmente não vou,
porque as pessoas que foram minhas facilitadoras na nutrição, minhas professoras, a maioria delas já se aposentou, né? Já concluiu sua missão. Algumas vêm dar aula especial, como professor convidado nos mestrados e doutorados, mas não está mais aquele dia na sala de aula. E é importante a gente olhar para isso, porque consegue perceber a mudança que a nutrição teve, né? Quando eu me formei, a Ai, eu... gente a gente nem tinha essa especialidade em nutrição esportiva, nutrição Não, materno-infantil. A gente não tinha tinha. clínica, saúde pública e o UAN. E hoje a gente tem aí um rol de possibilidades para o nutricionista bem importante. E aí eu quero voltar a nossa conversa para isso. Tu és uma nutricionista que lá em 2013, e eu vou falar as datas porque eu sei, eu estava junto, né? Se desafiou a usar as mídias sociais, as redes sociais, como uma forma de tu mostrar o teu trabalho, mostrar uma área que era nova, né? Que a gente não tinha ainda autorizado pelo CFN a especialidade em nutrição materno-infantil, a gente tinha nutrição clínica e era uma disciplina dentro dessa grande área, e tu começou a se expor e eu te chamava de Instagram, que é um termo que eu que criei, inclusive, porque eu dizia assim, ó, tá maluco, o que que tu tá aí se expondo? E isso foi muito importante para a tua carreira e também para a área. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, porque hoje a gente tem aqui no Instituto muitas profissionais recém-formadas que vêm fazer a pós-graduação de nutrição materno-infantil ou de terapia ou a nova pós de distúrbios alimentares com essa necessidade de entender como vai se posicionar sem precisar, eu vou dar um exemplo que para mim é muito difícil, fazer a historinha das dancinhas do TikTok. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa, como que foi essa construção, para a gente chegar no desafio mesmo da nutrição materna infantil. Bom, quando em 2013, né, que eu dava aula na faculdade e atendia tudo e definitivamente eu decidi, né, em 2011, 12 ali, que eu ia só trabalhar nessa área, por mais que eu sempre tivesse uma agenda bem boa na clínica, eu queria alcançar mais pessoas, né? E por incrível que pareça, né, tudo que aconteceu na minha vida foi pelas pessoas verem o meu potencial, talvez que eu nem acreditasse, né? Uhum. E olharem para mim e dizer, cara, essa guria é boa, né, no que ela faz. E aí eu comecei a viajar muito, né? Eu já viajava para dar aula e eu comecei a viajar muito. Só que eu queria alcançar mais pessoas para poder mais pessoas me conhecer. Era uma época que eu tinha recém acabado o mestrado, né? E como eu era bolsista, tinha que ficar fazendo os artigos, pesquisa, essas coisas todas. Eu pensei, bom, tá aí isso. É uma terra sem lei, a gente não sabe o que que pode e o que que não pode. Mas eu sou uma pessoa bem comunicativa, né? Então, para quem não sabe, eu sou formada em relações públicas antes de ser nutricionista, né? E se for pensar, não tem a ver, mas tem a ver, né? Assim, são duas áreas que se cruzam, assim, né? E eu sou bem comunicativa, então gosto de me relacionar com as pessoas, enfim. E aí eu pensei, bom, vou usar isso a meu favor. E aí eu comecei, então, né? Virei Stangrete, eu chegava na faculdade e vocês todas, né? Lá vem Stangrete. E, e eu me expunha de verdade, né? Escrevendo textos, trazendo algum artigo, fazendo vídeo, enfim. E, e aí eu achei que ali era uma grande oportunidade, sim, para que eu pudesse, né, alcançar mais pessoas, porque é só a gente parar, né, e pensar. Em uma sala de aula, por exemplo, ou em um curso que você vai dar para uns pais, ou uma sala de aula que a gente vai dar aula e só cabe até 100 alunos, são só essas pessoas que você vai alcançar. E quando você vem para a rede social, ao ponto de você se expor, quando você tem uma visualização de vídeos de, sei lá, 200, 300 pessoas, que seja, que é pouco, mas é muito se você for parar para pensar,
Quando é que você ia conseguir alcançar 100, 200, 300 pessoas, né? Então, é uma outra dimensão. E assim, então, eu fui crescendo através desse posicionamento, de trazer um pouco, né, o humor para área, né, para essa área, trazer informação, trazer todas essas coisas que eu poderia usar a meu favor. E aí foi um boom, né? E hoje eu não sou mais assídua assim na internet, não sou mais como era antes, apesar de eu saber que existe, né, e que tem que fazer isso, porque isso é um contraponto da meus atendimentos, por exemplo. Mas naquele momento eu saí de 100 seguidores e fui parar em 10 mil em muito rápido, 2, 3 meses. Foi um negócio assim avassalador. E aí eu vi que aquilo ali dava para monetizar. Não por aqui, mas que isso trazia paciente. E aí eu comecei de verdade a levar isso muito a sério, né? Então, comecei a fazer cursos online, comecei a pensar nessas coisas, a fazer curso híbrido na época, fazer metodologia ativa, enfim. Pensei naquilo que eu poderia fazer de possibilidades, e é sim um lugar onde a gente tem que estar, né? Você saber o seu perfil, né? As pessoas que você quer atingir, o público que você quer falar e falar com essas pessoas. Não existe um mistério, né? Você tem que ser você, em primeiro lugar. Né? Então, você precisa ser você para que você consiga se posicionar de uma forma em que, se as pessoas estiverem para além disso, dessa internet, que elas estiverem na rua, elas vão ver que você é a mesma pessoa. Não existe um personagem, né? Você é essa pessoa, você conversa com essas pessoas, você fala com essas pessoas. Aqui você vai falar com elas da mesma forma. Então, acho que é isso, assim, você aproveitar as oportunidades, e eu aproveitei a oportunidade naquele momento, né? E vi que como que eu tinha que me posicionar. Na verdade, eu fui tateando para vendo o que eu conseguiria, né? E aí eu cheguei naquilo que eu gostaria, e foi assim que tudo começou. Perfeito. E aí eu vou te trazer aqui algumas perspectivas, né, que a gente, pelo Instituto Ciclos, está sempre buscando entender o que que tem de lacuna, né, na graduação, na formação, no mercado. A gente tem investido muito nessa, a partir da nutrição materno-infantil, que foi nosso primeiro curso lá em 2018. A gente tem investido muito no desenvolvimento de formações para essa área das dificuldades alimentares. Então, seguindo a nutrição materno-infantil, que inclusive tem turma, né? Mês que vem, então fica ligadinho aí para saber o que a Carol vai aprontar no dia 1º de setembro. A gente lançou a terapia, né, alimentar, que é mais uma ferramenta para o nutricionista da área poder ajudar essas famílias que normalmente chegam destruídas no consultório da nutricionista especialista em terapia alimentar. E agora a gente está lançando a pós multiprofissional de distúrbios alimentares na pediatria, que é mais uma ferramenta para o cinturão desse nutricionista atuar. Dito tudo isso, a gente percebe, né, Carol, ao longo do tempo, que tem aumentado muito o número de crianças com alguma dificuldade em relação à alimentação. E isso, muitas vezes, pode começar até no processo de preparação dessa mãe para a gestação, ou mesmo durante o processo gestacional, e a perda da oportunidade da introdução alimentar da maneira correta. E isso tudo são áreas, são oportunidades para o nutricionista. Pensando nisso, o que tu percebe como sendo desafios dessa área e também potencialidade? Porque eu acho que talvez o desafio, o profissional, principalmente o recém-formado, ou que está em transição de carreira, ele sente no consultório. Chega uma mãe de um TEA suporte 3, ele não sabe nem por onde começar. Mas se vê falar tanto que ele pensa assim, bom, mas isso aqui todo mundo já faz. O que que eu tenho de possibilidades? Como tu, junto comigo, está sempre olhando para isso, o que que a gente pode trazer para esses futuros profissionais que querem se especializar nessa área? Primeiro, tá? Você tem que ver
o que que você consegue trabalhar. Por exemplo, eu sou nutricionista materno-infantil. Quando eu comecei a atender, né, lá em 2011, só materno-infantil, não, 2010, só materno-infantil, o que que eu fazia? Naquela época eu atendia todas as fases. Mas chegou um momento em que eu sei aquilo que eu mais gosto e que é porque você tem que estudar cada fase da área de materno-infantil. Por isso que eu ouso dizer que a nutrição materno-infantil é uma das áreas, é a área mais promissora da nutrição. Por quê? Porque você tem a nutrição materno-infantil, você tem a área fertilidade, gestação, os 2 anos de vida, os pré-escolares, adolescentes, né? Então, assim, você tem tudo isso. E você tem que estudar cada fase dessa. Você atender todas essas fases, você pode atender de uma forma bem genérica, porque você não vai conseguir se aprofundar, né, em todos. Mas eu comecei atendendo assim, e aí eu falei, não, então eu vou fazer a primeira especialização nessa área, porque não existe, eu quero estudar. E aí eu pensei no que dentro dessa área toda precisaria para saber mais sobre isso. Porque a gente não vê na faculdade sobre suplementação, a gente não vê na faculdade sobre seletividade alimentar, a gente não vê na faculdade sobre doenças raras, a gente não vê na faculdade sobre neurodivergentes, a gente não vê alergias alimentares. A gente não vê fitoterapia, a gente não vê aromaterapia, a gente não vê nada disso. Então, como que eu vou me aprofundar em algo, né? Eu preciso ter mais respaldo para eu também saber utilizar disso a meu favor. Então, foi isso que eu pensei. Só que daí, ao longo do tempo, eu sempre amei, e quem me conhece sabe, eu sou doente por bebê. Mas doente. Eu amo, amo. Amo criança até 2 anos. E aí eu pensei, cara, eu gosto de trabalhar com gestante e gosto de trabalhar com esses bebês. E aí eu pensei, bom, então eu vou trabalhar só com os 1000 dias, que é o que eu sou bem especialista, que é realmente a minha área. Só que ainda faltava alguma coisa, porque para eu trabalhar gestante e os bebês até os 2 anos, eu preciso saber sobre fertilidade. Então, eu comecei a estudar mais sobre isso. Então, hoje, atualmente, eu trabalho com os 1.100 dias. Por que isso? E eu acho que a gente precisa ter esse olhar, né? Porque dentro disso, e trazendo as áreas que a gente tem dentro da Ciclos, por exemplo, contempla todas essas coisas. A gente tem um imprinting metabólico, né? Quando a gente está gestante, e esses 1.100 dias é o imprinting metabólico, onde a gente pode modificar, né, expressão genética. Então, a gente modifica a expressão genética, que é epigenoma, e a epigenética, né, que é a variabilidade genética, a gente não modifica. E o que seria isso? A gente precisa fazer, então, uma programação metabólica fetal. Antes mesmo de engravidar, eu preciso já começar a pensar nisso. Então, quando a gente pensa nas pós, por exemplo, a gente tem a pós de nutrição materna e infantil que contempla isso. Tem aulas sobre todas elas. E aí, ou a criança nasceu, e aí tem gente que diz assim, mas o autismo só dá pra gente dizer que a partir dos 2 anos. Não mesmo, a gente já tem estudos que falam que desde bebê você já consegue perceber, já consegue olhar para isso. Então, pensando nisso, temos a pós de autismo, de TEA, de TDAH e de trissomia 21, atrasos do neurodesenvolvimento. E aí, para além disso, se uma mãe não se alimentar bem na gestação, porque a introdução alimentar ela começa desde o ventre da mãe. Então, o primeiro momento de introdução alimentar é entre 14ª e 16ª semana de gestação, onde as crianças já conseguem
saber ter o paladar, o sabor, né, dos alimentos. Então, ali ele já começa, então, a introdução alimentar. Lá na 26ª, ela já consegue diferenciar os sabores. Aí depois, um segundo momento de introdução alimentar é na amamentação. E aí a gente tem a pós de aleitamento materno. E aí, se eu não me alimentei bem na gestação, nem na amamentação, esse meu bebê, ele pode ter o quê? Uma seletividade alimentar. E aí ele já pode começar com essa seletividade alimentar desde lá da mãe que não se alimentava bem. E aí, aos 6 meses, quando ele vai definitivamente se alimentar, que é a introdução alimentar, com o bebê que nasceu depois das 37 semanas, tudo certinho, né? Se não tem que fazer idade corrigida, eu posso começar a ter um bebê seletivo. Então, para isso, a gente pensou numa pós, então, que fosse de terapia alimentar para poder trabalhar desde os bebês essa questão. Para a gente poder trabalhar a terapia alimentar com os bebês, que são teleseletivos, né? Com os autistas, com os TDAHs, porque tem questões de processamento sensorial, que as crianças não conseguem comer por conta de texturas, né? Cor, sensação, enfim, tudo. E aí depois, pensando para além disso, vem uma outra pós de dificuldades alimentares, que as dificuldades alimentares, elas entram, então, em todas as dificuldades, que é uma recusa alimentar severa, é um TOD, né? Coisas mais uma compulsão alimentar, comportamento alimentar infantil e da adolescência. Então, pensando, contemplando tudo isso. E por que ser multidisciplinar? Porque a gente não sabe trabalhar com criança, por exemplo. A terapia alimentar, ela não é de ninguém. Ela não é do médico, ela Do não é TO, do TO, ela não é da da fono. fono, ela não é da nutricionista, ela não é da psicóloga, ela não é da pedagoga. Ela é de todos os profissionais que estão ali a favor daquela criança para ajudar aquela família, certo? E Isso, cada um trabalha nas suas áreas em conjunto, porque a coisa mais benéfica que vai ter numa família é quando a gente trabalha em conjunto. e isso que tu tá falando, Carol, foi uma pergunta que veio. Uma das perguntas da caixinha foi: tenho um filho, Teia, e tenho muita dificuldade nessa interação das terapias, dos profissionais. Então, isso que tu está trazendo é um ponto de atenção para todo nutricionista que vai trabalhar com famílias que tem alguma necessidade especial. Eu vou chamar de especial, porque sim, ela vai ter mais rotina, ela vai ter mais terapia, às vezes essa mãe e esse pai tem que dividir a jornada porque é um Eles dia, estão uma manhã exaustos. toda, uma tarde toda, tudo que ele não precisa tá gerenciando o ego de profissionais em relação à condução do trabalho. E aí eu quero trazer isso da tua experiência. Quando a gente trabalha aqui no Instituto com essas turmas e com esses profissionais, a gente forma desse jeito. A tua pecinha do quebra-cabeça é essa, que encaixa naquela, que encaixa na outra, e são todas juntas que formam a mesma imagem. Como que tu percebe isso no dia a dia do mercado de trabalho, já que tu tens esses profissionais dentro da tua clínica? E dentro do teu relacionamento de consultório? É que assim, né? O ego das pessoas, ele vem falando muito mais alto do que qualquer coisa. Como se o ego fosse a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. Acho melhor a gente colocar o ego dentro do bolso, né? E olhar para a família e para o paciente. Porque se a coisa mais preciosa da vida num ser humano é o seu filho e ela tá te entregando o bem mais precioso dela para você cuidar, você tem que ter o mínimo de cuidado em pensar nos profissionais que vão ajudar a atuar junto com você pro bem daquela família. Porque não é pro meu bem, não é pro bem da fono, bem pra psicóloga, bem pra... Não, é pro bem daquela família e daquela criança.
Uhum. Então, Perfeito. a gente tem que pensar nas pessoas as quais têm uma formação com uma mente atualizada, com pessoas que você consegue conversar, com pessoas que você consegue trocar para alinhar as expectativas, né? E também as não expectativas das famílias e o nosso também, que às vezes a gente pensa e traça um protocolo, um tratamento, e na verdade não é aquilo que está se mostrando. Então a gente tem que recalcular a rota e fazer aquilo de outra forma, né? E assim, você tem que também ter aptidão, por exemplo, para trabalhar com neurodivergente, né? Uhum. Então, porque é muito O difícil desafio, né? O o desafio do desafio, neurodivergente. né? Uma síndrome de Down, né? Ou doenças outras neurológicas, enfim, você tem que estar. Ou uma criança atípica, não neurotípica, mas que tem outras questões também. Então a gente precisa ter esse olhar assim, né? Eu sempre falo que ter um olhar acolhedor e um ouvido escutador é a melhor coisa que a gente pode ter enquanto profissional. E isso eu falo sempre para as alunas, né? E nas minhas mentorias também. Porque se a gente não tiver isso, que é o mínimo, a gente nunca vai conseguir olhar para além daquilo para poder de verdade atender com excelência, né? Perfeito. E aí, Carol, a outra pergunta que veio é uma pergunta bem estratégica, que foi a seguinte: tenho visto muito se falar em suplementação na gestação e pouco em alimentação. E isso é uma coisa que me incomoda há muitos anos, porque o nosso instrumento de trabalho é o alimento. E eu vou usar aqui, e eu vou usar uma frase do Fabrício, né? Que ele fala que suplemento é o vento a favor de quem sabe pedalar. Se tu não souber pedalar, não adianta ter vento que não vai mudar nada. Eu penso isso em relação à suplementação. Eu falo que é a purpurina. Tá tudo redondo e eu quero dar um pouco mais de eficiência e eu vou lançar mão de alguns suplementos. E na gestação, né, no processo de gestar ou de tentar a gestação, a gente tem muitos nutrientes que são fundamentais. Mas a gente também tem um cuidado muito maior, porque está numa fase de replicação celular acelerada, e dependendo do uso desse nutriente suplementado, a gente também pode ter erro de metabolismo. Como que é trabalhado isso, né, na pós materno? Vou trazer para o conceito de formação, e também como é trabalhar isso com as mães, que às vezes chegam no consultório do Nutri já com um caderninho do que todas as amigas tomaram e que ela gostaria de usar porque ela sabe que dá certo. Bom, primeiro, suplementação não é fórmula de bolo, né? O que eu tomo, a Patrícia não toma, o que a Vanessa não toma, a Mariazinha não toma, enfim. Você pode ter uma base do que você pode suplementar, por exemplo, no primeiro mês de gestação, no segundo mês de gestação, no terceiro, mas você vai dar as doses daquilo que cada uma necessita. E às vezes tem coisas que não precisa. Só que, de fato, na gestação é um momento muito crucial, né? E que precisa sim ser suplementado. Então, ninguém consegue, através da alimentação, tá? E eu sou a favor da alimentação, óbvio. Suprir as necessidades nutricionais na gestação sem suplementar, certo? Ou Uhum. qualquer momento da sua vida também, porque a gente precisa suplementar coisas que são básicas, né? Vitamina D, ômega, enfim. Então, assim, só que a gente não pode achar que a vida é de astronauta, porque não é. A gente precisa comer. Então, muitas vezes chega, eu tive agora há pouco uma gestante
que eu não como nenhuma verdura, nenhum legume, eu como só 4 tipos de fruta, eu como carne, eu gosto muito de pão, bolo, nananã. Eu acho que eu queria que eu fizesse uma dieta para mim assim. Eu falei, conversei, falei, olha, não tem como, a gente precisa, né? Você precisa pensar agora nesse momento em você e no seu bebê, porque a alimentação não é só para você. Não, mas coloca isso tudo na suplementação. Eticamente, obviamente que eu não vou fazer isso. E quando eu mandei todo o plano alimentar, com todas as suplementações, ela teve a coragem de mandar uma mensagem e dizer assim: acho, para mim é secretária, acho que a doutora errou na no plano alimentar, porque eu não como essas coisas, né? Então, assim, você quer ir na nutricionista ou você quer comer por o que você quer? Né? Então, assim, a gente precisa entender que muitas vezes, e eu falo isso para os pacientes, que é um momento em que a gente está ali e que é um momento até para a gente ter uma mudança de hábito alimentar Reeducar, né? Reeducar o e hábito. reeducar, porque tudo é um ato aprendido. Comer é um ato É aprendido. aprendido. Uhum. Eu sempre dou o exemplo do sushi. Nós não somos acostumados com sushi. Eu tive que comer umas 10 vezes para gostar do sushi. Agora eu amo. Mas por que que nós nos colocamos à frente de um alimento em que a gente não consegue nem colocar na boca e passamos depois a comer e a gostar? Porque é antropológico. Comer é antropológico. É social. Nós queremos nos enquadrar junto com as pessoas, estar no meio em que as pessoas estão fazendo isso. E aí, a gente, os outros comem, a gente também quer estar ali junto, não ser diferente, e a gente se coloca à prova disso até a gente gostar. Então é a mesma coisa. Eu não gosto de verdura. Vamos lá, querida, não gosta, mas né? É pro Vamos, teu bem e pro bem do teu bebê. e Uma vamos se cápsula desafiar, né? não vai suprir a necessidade da alimentação e nem a alimentação vai suprir toda a necessidade sem suplementar. Então é só você, 1 mais 1 igual a 2, né? É, e isso é uma coisa que acontece há muito tempo, né? Quando a gente pensa no emagrecimento, que é uma área da nutrição que foi muito banalizada, né? Muita gente que era muito sério parou de atender dessa forma, porque virou um terreno, como tu fala, de ninguém. Todo mundo tinha uma Terra de dica, ninguém. uma ideia, eu fiz, então faz que vai dar certo, sem considerar a individualidade biológica, a rotina, sem nada. E acabou virando até um meme, né, da nutrição. E essa é uma preocupação que se tem em relação a muitas das áreas e a nutrição materno-infantil também. Pensando nesse contexto, né, que tu já foi apresentando nessa história da tua carreira, o que que tu enxerga, Carol, de oportunidades dentro da área para esse nutricionista que está finalizando a formação, tá, né, vai pegar o seu CRN e vai querer trabalhar, que tem essa habilidade de trabalhar com gestante, mãe e criança e adolescente. O que que tu vê de oportunidade nesse mercado? De trabalho mesmo, sabe? Eu quero me especializar em uma área, o que que eu tenho de possibilidades? Primeiro, não é pegar a onda, né? Ah, autismo, agora eu vou fazer e vou atender isso. Não. É você realmente saber aquilo que você tem aptidão para você trabalhar. Você gosta de criança, gestante, né? Então, beleza, vamos lá. Aí você se especializar nessa área para você se aprofundar mais sobre os assuntos. Você estar nas redes sociais é algo imprescindível, mas aqui não é um lugar de teatro e muito menos número de seguidores te faz um bom profissional, certo? Porque eu posso ter não sei quantos milhões de seguidores e não ser uma boa profissional.
né? Então, assim, você tem que aproveitar das oportunidades que estão ali à sua frente, mas você tem que se especializar. Porque se você não se especializar, você vai ficar para trás. Porque hoje as pessoas estão se especializando cada vez mais. E em todas as áreas. A, perdão. Saúde. A nutrição, né, é uma ciência sempre em movimento. Assim como a Uhum. E se você leu algo há meses atrás, vamos dizer assim, já não é mais agora a mesma Só coisa. aquilo, é. Então você precisa sempre estar estudando, fazer uma especialização. Por quê? Porque você, numa pós-graduação, você vai estar em contato com pessoas altamente atualizadas. Uhum. E que elas vão fazer o trabalho que você não faz, levar os artigos, te trazer informações atuais, você ter network, né? Trocar figurinha com outras pessoas, mesmo sendo online. Porque o online ele pode ser o mais ao vivo possível, né? Eu comecei fazendo amizades com pessoas que as pessoas admiram muito, por exemplo, pela internet. Depois a gente se encontrou ao vivo. E hoje trabalhamos juntas perfeitamente. Somos colegas de trabalho, inclusive várias pessoas que trabalham no Instituto Ciclos foi assim como eu as conheci, né? Então, você tem que aproveitar isso, né? O que tem de bom a seu favor. Então, você se aprofundar nos assuntos, você tá sempre lendo artigos, lembrar que livro é muito bonito. Eu tenho vários livros escritos, inclusive científicos, né? De capítulos de livros, de editoras, né? De várias editoras, e escrevi com várias pessoas, mas não quer dizer o que está escrito lá no livro de ano passado é a mesma coisa esse ano, né? Então, é muito bonito, é legal, mas a gente precisa estar sempre lendo artigo científico. Então, tire um tempo da sua semana, se organize, né? Tipo, 2, 3 dias ou todos os dias, 1 hora você lê um artigo, alguma coisa, para você estar sempre atualizada. Até porque faz bem para a cabeça, né? Diminui Alzheimer, diminui várias coisas. Então, isso é bem importante, assim. É você se atualizar mesmo, tá em contato com pessoas que estão à frente de você também, né? Tenha alguém como espelho, como mentor para te direcionar para hoje em dia é uma grande oportunidade de você pular etapas. Porque vão ter pessoas que já fizeram tudo isso antes e elas vão te dar tudo ali, ó, pronto, é isso, assim, 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 e você vai fazer. Então, eu tenho, meu Deus, várias ex-alunas da faculdade, que foram alunas nós do Instituto Ciclos, e que hoje estão, meu Deus, estão muito melhor do que eu acho até, né? Então, a gente tem que aproveitar estar no meio onde tem aquilo que você precisa, né? E isso que tu falou, Carol, da pós, da especialização, ela, eu costumo dizer que ela é um encurtamento da curva de aprendizado, né? Aquilo que tu demoraria, talvez, 1 hora por dia durante um ano para conseguir compilar de leitura, uma aula da pós-graduação faz isso pela gente, né? Não que tu não vá ler os artigos depois, mas tu vai ter extraído pelo profissional, pelo professor que acaba sendo um profissional especialista naquele tema, naquela aula, os melhores artigos ou os melhores partes de um trabalho para acender a curiosidade de aprofundar naquele tema. E a outra coisa que me vem na cabeça agora é que muitas vezes a gente escuta do recém-formado assim, né? Ah, mas eu não posso entrar porque é muito caro. Vou dar um exemplo nosso aqui. Todos os nossos webciclos são gratuitos. Então, todo mundo que tiver aqui, quiser assistir uma aula do webciclos de terapia, de distúrbios alimentares, de aleitamento, entre em contato com a gente lá no arroba do Instituto Ciclos, manda um direct que vai ser um prazer te receber para conhecer a metodologia dos professores, conhecer a metodologia do Instituto Ciclos
E é um conhecimento que está disponível, é a nossa parte de contribuição, né? A gente quer que todos os profissionais de nutrição ou de fisioterapia ou médicos, enfermeiros que estão conosco tenham essa possibilidade. Então, isso não é uma desculpa. E a outra coisa que eu queria trazer aqui, Carol, é isso, né? Que a gente também fala na pós. Bota o pé que Deus bota o chão. A partir da primeira aula, o aluno já aprende Já. em todos os nossos cursos como capitalizar isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho por que que quando a gente pensa os cursos, a gente bota um módulo que vai tratar empreendedorismo, gestão de negócio, marketing, que inclusive é tu que dá aula. Na verdade, sim, né? É porque a gente precisa disso, né? Nós, profissionais da saúde, não somos ensinados a fazer contabilidade, a ser uma eu-presa, né? Porque se você não sabe, você é nutricionista, você é uma empresa, né? Por quê? Porque você tem que passar nota, você tem que fazer uma agenda, você tem que organizar o seu local de trabalho, né? Então, você tem que fazer a gestão da sua hora, dos seus horários, você tem que precificar. Tudo isso é uma empresa. Então, eu falo que é uma eu-presa. Então, quando a gente aprende a olhar para isso, e tomar isso como um negócio, porque você pode até não ter no começo um CNPJ, mas eu indico que você tenha, porque a gente tem que saber separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Então, por quê? Porque a gente tem que pagar o nosso CRM, né? E isso é da sua empresa, não é o seu CPF que você vai pagar, né? Então, você tem que comprar materiais para a sua terapia, para o seu trabalho no, enfim, no consultório. Isso é a sua empresa. Não é a Carol pessoa física. A Carol pessoa física não precisa de uma balança, mas a Carol pessoa jurídica precisa da balança, né? Então, entender que nós somos uma empresa quando estamos trabalhando e que uma empresa paga-se todas as coisas que são necessárias, né? E que a gente tem que saber separar. Porque a partir do momento em que a gente não faz isso, e inclusive na precificação, que é um ato muito falho, o que, que as pessoas fazem? Elas ligam para os lugares para saber quanto a fulana, beltrana e a ciclana tá ganhando, quanto é a consulta dela. Gente, não é assim que faz precificação. Precificação você faz a partir do que você vai gastar em relação ao local do seu trabalho, quanto que é a sua hora que você gostaria de ganhar, o que que você gasta de todo o material, né? Quais são as suas qualificações para você precificar o seu valor, né? E você entender, né, que a partir do aluguel, de tudo que você tem, aluguel, o local que você tá, né? Luz, enfim, todas as coisas você tem que colocar dentro dessa precificação. Porque se você coloca, sei lá, 200, 300 reais, você não ganha isso limpo. Você tem Uhum. todas as outras coisas. Se você subloca um lugar, né? Então, você precisa aprender a precificar. E a partir da demanda toda que você tem, dos seus custos fixos e dos seus custos variáveis em relação à sua empresa, é que você vai colocar o valor da sua consulta. E não consultando que a fulaninha botou 200, a outra 300, a outra não sei o quê. Não! Se fosse por isso, então, meu Deus, se eu vou botar o que botam por aí, não é o valor que eu gostaria de ganhar. Você tem que também pensar no que você gostaria de ganhar. Mas o seu gostaria de ganhar, se você quer cobrar 500 reais, o que, que você faz para entregar cobrando 500 reais? Qual que é o seu valor? Porque preço e valor é diferente. Então, qual que é o valor que você entrega? Qual que é a sua entrega para os seus pacientes para você poder cobrar 500 reais? Perfeito. E aí, Carol, dentro dessa lógica toda,
queria que a gente está indo para o fim aqui, né? Passou muito rápido, mas é 1 horinha de papo. Queria que tu deixasse aqui um encaminhamento, uma sugestão de quem está chegando na área, que quer se especializar em nutrição materno-infantil. Quais seriam, assim, os primeiros passos que tu sugere para que ela olhe, né, para esse universo gigantesco da materno-infantil e consiga trilhar, fazer essa jornada de uma maneira que realmente ela seja um ponto de transformação nas famílias que chegam até ela. Bom, o primeiro ponto é, você quer trabalhar com esse público, a primeira pós-graduação, especialização que você tem que fazer é nutrição materno-infantil, porque ela vai te dar a base para todas as outras vertentes que você queira. Dito isso, você tem que pensar assim, eu quero trabalhar com gestantes, eu quero trabalhar com fertilidade, eu quero trabalhar com crianças, eu quero trabalhar... Você definir o seu público-alvo, você definir o seu público, né? Que você definitivamente quer trabalhar e você explorar este público. E aí poder fazer outras especialidades para que você fique uma expert nesse assunto. Né? E aí vai aqui, tem a pergunta que o Caio mandou aqui, que é o que mais indica fazer atualmente. Primeiro ponto, né? O que eu falei. Então, começar na nutrição materno-infantil. Você quer trabalhar, você gosta de educação nutricional, que você teve na faculdade, gosta de trabalhar essas questões de educação nutricional, pode ir para terapia alimentar. Você vai explorar muitas questões, porque a terapia alimentar ela é uma educação nutricional. Né? Nós, como nutricionistas, não podemos nem dizer que somos terapeutas alimentares. Né? Nós fazemos terapias nutricionais, que está dentro da terapia nutricional a terapia alimentar. Né? Que é o nosso maior instrumento, é trabalhar com o alimento. Nada mais é do que trazer o lúdico para dentro da terapia alimentar e trabalhar todas essas questões. Eu quero atender muitas recusas alimentares, transtornos alimentares, comportamento alimentar infantil, enfim, faz distúrbios alimentares. Você vai ter um leque de informações, né, que isso vai te trazer um olhar totalmente ampliada, como fazer um zoom out e você olhar para aquilo de uma outra forma, né? Você quer trabalhar com o público só neurodivergente, vai fazer a pós de autismo, de neuronutrição. Por quê? Porque você vai ter a oportunidade de reconhecer e saber cada vez mais como se trabalha com esse público. Então, todas essas questões, quando a gente olha, é importante. Eu fiz várias pós, né? Várias, para poder ir alinhando uma com a outra e tentar entender nesse público, né? Daquilo que eu tenho expertise. Né? Então, é você realmente definir. Não tenha medo de sair da faculdade e pensar assim, eu quero fazer nutrição materno-infantil. Eu quero fazer, sei lá, emagrecimento. Eu quero fazer nutrição esportiva. Não, defina o seu nicho. Porque a partir do que você definir, vai conseguir definir aquilo que é para ser seu e para sua trajetória. E quais ferramentas tu precisa para aquela área de atuação, né? Exatamente. Porque senão você vai fazer tudo e não vai fazer nada, que nem a Roberta dizia para mim. Né? E é verdade. Ou você faz tudo e não faz nada. Essa é a grande verdade. Porque você não se aprofunda de verdade naquilo que você precisa se aprofundar. Né? A gente não é polvo, a gente não consegue fazer tudo que é coisa. Né? E quando você não souber atender aquele tipo de paciente, você também saiba para quem você vai encaminhar. Porque nada mais bonito é quando você consegue enxergar que aquilo não é para você. E você saber para quem você mandar. Justamente pensando no bem-estar do paciente, Do né? paciente. Porque a gente está a serviço, né, Patrícia? Isso. Uhum. Nós fizemos a área da saúde
ela é para servir Uhum. alguém, Perfeito, servir as pessoas. E se eu escolho servir alguém, eu tenho que servir da melhor forma. Então, perfeito. se eu estou a serviço, como que eu vou fazer algo que não é que eu não sei fazer, né? Bom, e agora vamos encerrar de fato. Eu quero que tu convide, porque lá no Instituto Ciclos, lá no perfil do Instituto Ciclos, a gente também tem uma programação especial no mês do Nutri. E aí, quem vai conduzir essa programação especial é a Carol. Queria que tu falasse um pouquinho disso, para a gente já adiantar para quem está aqui ou vai assistir depois, poder se preparar para também estar conosco lá no outro perfil. Bom, primeiro eu quero agradecer de estar aqui, né, da gente conversar sobre isso e de conversar sobre aquilo que, na verdade, eu amo e brilha os meus olhos, né? Todo mundo ainda fala, né, não sei como tu ainda atende já fazendo outras coisas. Eu tentei ficar uns meses sem atender, né, a Patrícia sabe disso, mas eu não consegui, porque é algo que realmente move o meu coração. Eu não sei não ser nutricionista atendendo, né? Isso é algo muito meu. Então, te convido para estar junto com a gente, né? Nesse mês do nutricionista, comigo e com a Adriele, que também vai fazer parte disso, que é fono, mas é uma profissional incrível, que a gente trabalha juntas e que tem um olhar extremamente acolhedor, né? E um ouvido escutador e trabalha lindamente também na área de terapia alimentar e de distúrbios alimentares. Então, a gente vai conduzir esse mês do nutricionista trazendo várias questões sobre nutrição materno-infantil e sobre distúrbios alimentares. Para as pessoas que têm interesse nessas áreas e queiram estar junto com a gente, aprendendo mais, entendendo um pouco mais sobre, né, esses assuntos que são tão abrangentes dentro dessas áreas, né? Porque falar sobre nutrição materno-infantil, eu falo sobre uma linha do. Se eu colocar numa linha do tempo, tem muitas coisas para eu trazer, né? E para você, né, que quer trabalhar distúrbios alimentares também, então a gente vai trazer muita coisa legal, né, nesse tempo todo aí, nesses 31 dias do mês de agosto. E a 31 de agosto, né, o dia do nutricionista, que é um dia assim muito especial para a gente que é nutricionista, né? Para levantar essa bandeira de olhar para isso e dizer com todo orgulho, eu sou nutricionista, né? E eu faço a diferença. Então eu sempre falo, vamos nutrir juntos, né? As gerações, nutrindo com amor as futuras gerações. E você lembrar, né, o quão é importante também de definir tudo isso, né? Porque quanto mais você define, quanto mais você queira saber, mais se aprofundar no assunto, mais especialista você vai ser, né? Então é isso, assim, é que você abra a sua mente trazendo todos esses assuntos e sempre estando com pessoas que estão na mesma vibe que você. Perfeito. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-la aqui nesse primeiro evento do mês do nutricionista, abrimos com o pé direito. Convido vocês, então, a seguirem a programação aqui no meu perfil e também lá no do Instituto Ciclos e da Carol, que vai ser um mês cheio de conversas maravilhosas que vão te ajudar a olhar, repensar, transformar, atualizar. Esse é o objetivo. A gente está aqui para compartilhando, crescer todo mundo junto e transformar a nutrição cada vez mais naquele local acolhedor e que realmente transforma a nossa vida. Carol, beijo grande, muito obrigada e boa Bem, sexta-feira. Tchau, tchau. também, tchau.